Vamos lá. Encontrei uma lista bem bonita aqui. Escudos estilizados, inclusive. E vamos montar essa parada. Vou tirar o fone agora que não precisa. Acho que a primeira análise tem que ser feita, que eu vou... As pessoas são muito confiantes com o Atlético Paranaense, assim. Acho que tem que ser citado isso, assim, porque... Muito confiantes quando eu falo, assim, as pessoas estão colocando na briga como... Na Sul-Americana lutando... Na Sul-Americana, né? E... Achei bem bizarro, assim, porque eu vejo o Coritiba agora um pouco à frente do Atlético. O Atlético, quando cai para a Série B, a expectativa era a seguinte: quando o Atlético voltar para a Série A, vai ser tipo um time do G12, né? Que o Atlético agora ocupa esse G13, digamos, né? Ou seja, é um time que quando voltar para a Série A, não vai pensar em voltar para a Série B. Mas no caso, o Atlético, para mim, tem essa briga para contra o Z4. O time manteve a equipe da Série B. Tem ali o Luiz Gustavo, né, que chegou. O Jadson, volante, 2 volantes brasileiros. Né? É o time com mais colombianos, inclusive, na Série A. 6 colombianos, é o recorde histórico, inclusive, de colombianos em um time de Série A. E o Atlético tem esse ponto aí, né? Para mim, é briga contra o Z4. O Atlético Mineiro, eu acho melhor já fazer algumas coisas aqui. Vamos lá. Flamengo, favorito, acho que o grande favorito. Com ou sem Lucas Paquetá seria favorito. Então, esse é o primeiro ponto. Palmeiras, não tem como não colocar como favorito. Eu acho que esses dois estão mais prontos para serem os favoritos na competição, sim. Se tivesse uma lista aqui, uma fileira entre favoritos e Libertadores, o Cruzeiro estaria. Mas eu vou colocar ainda o Cruzeiro como favorito pelo investimento, porque eu acho que ele está mais próximo desses times aqui do que os times de baixo. Briga por Libertadores. Bahia novamente. O Bahia precisa, para mim, dar um próximo salto. Assim. Eu esperava que o Bahia fosse mais ao mercado de maneira mais firme, mais forte, mas ainda não foi. Ele manteve a base no ano passado, não teve contratações tão relevantes assim. Trouxe o Vidalba do Grêmio, trouxe o Gomes, argentino do Estudiantes. Fluminense, novamente, acho que tem como colocar, apesar do fator camisa 9, o Everaldo não dá, né? O Cano não aguenta mais, né, tantos jogos, mas é uma questão aí para colocar, né? O que mais me interessa, digamos, aqui não é essa parte, né? Então, já vou soltando aí essas questões. Aqui eu vou colocar o Grêmio. O Grêmio tem, acho que os melhores reforços do Grêmio para esse ano vieram no passado, que foram o Arthur e o Carlos Vinícius e o William, caso ainda consiga mostrar o futebol que se espera, né? Porque ele tem muito para mostrar ainda. Mas o Arthur e o Carlos Vinícius foram contratações que mudaram o Grêmio de estrutura no passado. Não, assim, ainda foi cambaleante com o Mano Menezes, mas com o Luiz Castro. Mesmo com essa derrota no Grenal, eu acho que não é algo que para quebrar assim tanto, e eu confio bem que esse Grêmio pode chegar à Libertadores, sim. Então é um candidato para mim a Libertadores. Também coloco o Atlético Mineiro, apesar de toda a instabilidade que o clube vive, toda a instabilidade que o Sampaoli é, mas eu coloco o Atlético Mineiro aí como um candidato a Libertadores pelo elenco que montou, né? Meio que, entre aspas, do nada montou um elenco forte. Não, o time estava meio que se desfazendo assim, de jogadores. O Hulk parecia descartável, mas ficou, né, pro bem da torcida. Deixa eu o Atlético aqui um pouquinho. E
acabou aí que ficou aí o... Eu acho que o Atlético luta por Libertadores, apesar de toda a instabilidade dos últimos 2 anos. Aí eu coloquei aqui Sul-Americana, mas pensando em Liberta, e Sul-Americana, mas lutando contra o Z4. Deixa eu mudar de novo, mas pensando em Z4. Não preocupado com o Z4. Opa. Aí. Bom, vamos lá. Agora acho que a gente pode ir para as outras equipes. Mas ainda quero continuar nessa faixa dos G12 para... O Botafogo está sendo para mim muito superestimado. Assim, o Botafogo tem um time titular bom. O time reserva, o elenco não é bom, ainda mais com essa crise do Textor aí que não resolve com transfer ban e tal. Não consegue escrever os jogadores, não consegue renovar com os jogadores, inclusive se não resolver o transfer ban. Então eu vou colocar Sul-Americana, mas pensando em Liberta pelo time titular, porque o time, pelo elenco, não tem como colocá-lo ali. Mesma coisa com o Corinthians. Yuri Alberto, Bidon, Garro se voltaram a jogar regularmente, né? Não tem time para brigar por se preocupar com o Z4 e tal. É um time também para Sul-Americana pensando em Libertadores. Desses aqui, tá. Mirassol eu vou colocar aqui. Mas o Mirassol tem um fator que é muito relevante para mim no sentido do seguinte. Não se surpreenda se em dezembro o Mirassol estiver entre os 4 rebaixados. O que o Mirassol fez ano passado foi extraordinário, mágico. Foi assim um êxtase para quem torce pelo Mirassol, principalmente, para quem é da cidade de Mirassol e para quem gosta de futebol no geral, para quem gosta de futebol alternativo. Mas foi uma temporada. Eu até acho que essa questão de que falam de mas o time só tinha uma competição, eu acho que isso aí é um argumento muito simplista, muito reducionista sobre a campanha, e para mim tem um nome principal nisso, Rafael Guanais. Se não fosse o Rafael Guanais, o Mirassol não teria feito essa campanha para mim no ano passado. Ele é o ponto principal dessa campanha no Mirassol na Série A 2025. Ele continua, vai ter Libertadores, mas pelo que apresenta, pelos reforços até que chegou, né? Eduardo, Galeano, William Machado, o Mugni menos, né? Jogou agora o Everton Galdino também, que pode ser uma boa aposta. O André Luiz e o Yuri Lara estavam um bom tempo fora do Brasil, então não tem como ter uma análise certeira, mas esses três, principalmente Eduardo, William Machado e Galeano, foram muito boas contratações. O Danielzinho vai ser bem difícil achar alguém que faça a função dele, mas foi bem. O Reinaldo vai ser o grande desafio ofensivo novamente, né? Ele foi o craque do time na temporada passada, ele foi o melhor da posição no Brasileirão, então esse é um fator. O Mirassol talvez sofra, né, com a questão de ser um time que os clubes possam saber como joga. Isso pode facilitar ou dificultar possa facilitar um pouco o trabalho dos outros, mas confio muito no Guanais ainda, né? Eu acho que o Guanais é o ponto central dessa campanha, assim. Sem o Guanais não teria essa campanha. O Eduardo Barroca foi treinador antes dele, e com certeza com o Eduardo Barroca não teria essa campanha que o Mirassol fez de Libertadores. O Mirassol passa muito, o Mirassol de 2025 passa muito pelo Guanais, passa muito, muito. Então, por isso eu ainda confio na permanência do Mirassol. Mas como eu falei, não vai ser surpresa para mim se no final do ano o Mirassol estiver no Z4.
porque eu acho que pode ser que o elenco tem um teto. E pode ser que esse teto bata nesse ano, mas eu ainda vejo o Mirassol à frente de outros clubes. E principalmente na organização tática, que é o ponto principal, porque os times que enfrentavam o Mirassol no passado, os torcedores dos adversários que enfrentavam o Mirassol, eles ficavam irritados de tão bom que era o time do Mirassol. E eu acho que esse é o ponto que o Guanais tem que trabalhar esse ano novamente, né, de fazer esse time continuar jogando bem. O time está bem no Paulista, né, teve ali uns tropeços, mas nada fora do normal. Perdeu para o Primavera, mas o ponto do Mirassol, de fato, tem muito que pensar aí, mas de fato é isso. Para mim, a surpresa vai ser se o Mirassol for para a Libertadores de novo. A minha expectativa é que fique, mas não vou me surpreender se cair pelo teto que pode ter a equipe. Então, por isso eu coloco o Mirassol nesse patamar. Aqui eu vou colocar Sul-Americano, mas preocupado com o Z4, Santos, Inter e Vasco. 3 grandes, que ano passado foram... Inter e Santos foram pro mal, né? Então, outra palavra. O Vasco foi bem irregular, né? Se tivesse mais algumas rodadas, talvez entrasse na briga para não cair. Eu ainda não confio inteiramente no Vasco, ainda mais que o Vasco perdeu 50 gols, né? Saiu o Veguete, saiu o Ryan. Então, é uma perda considerável. O Santos é muita questão da hipótese, né? O Santos com o Neymar jogando é uma coisa. Sem ele, é um vazio, por enquanto, de ideias por parte do Vojvoda, que é um treinador muito bom, mas que ainda não conseguiu encontrar um time sem Neymar. E esse é o ponto principal no caso dele, né? Encontrar um time, uma formação boa de time, um bom jogo coletivo sem o Neymar. E o Inter, mesmo tendo vencido o Grenal, eu ainda não consigo confiar que vai fazer algo melhor do que isso aqui, né? Do que essa quarta prateleira que eu coloquei. Então é que o Sul-Americano é mais preocupado com o Z4. Agora, vamos lá. Sobraram 7 equipes. Aqui eu vou ter que pensar em algumas. B contra o Z4. São Paulo, eu acho que é dos grandes, é o que mais corre risco, ainda mais com o pensamento do atual presidente, né, que mudou o presidente, mas a mentalidade de soberano ainda continua, né, e esse é o pior erro que pode cometer um time do tamanho de São Paulo, né. A gente já viu essa história muitas vezes, e a situação de São Paulo é brigar contra o Z4, e assim, pode ser que não entre pode ser que não sofra tanto para sair dessa zona de rebaixamento, mas a briga é essa, é 45 pontos. A crise é enorme no clube e vai ser dessa forma. O time, para mim, em pior situação no Campeonato Brasileiro é a Chapecoense, infelizmente. A Chapecoense, o fator que a Chapecoense pode aproveitar, digamos, para o Brasileirão, esse início do Brasileirão, que vai ser primordial para a equipe, é o entrosamento, porque manteve o time titular inteiro para essa temporada, né? Então não perdeu aí jogadores importantes, né? Então manteve Carvalheira, Doma, Vitor Gaetano, o Perotti não deve ser titular, mas continua, o Giovanni Augusto está lá no time, né? Contratou o Marcos Vinícius do Avaí, trouxe o Camilo do Grêmio, uma boa contratação, o Bolassi, né, que veio do Cruzeiro, vai ter sua experiência em Santa Catarina, também trouxe o Jean Carlos do Criciúma. Os reforços não empolgam tanto, mas assim, a Chapecoense está fazendo o que pode fazer. O acesso da Chapecoense para mim foi muito surpreendente. Mesmo que foi vice-campeão estadual ano passado, não era, para mim, candidato ao acesso. Assim, foi um acesso inesperado. Não colocava, né? Então, de fato, para mim, a situação da Chape é a pior, assim, entre os clubes da Série A. Eu vou colocar o Vitória como
o segundo mais preocupante, porque talvez o fator Jair Ventura tenha prazo de validade. E a primeira demonstração dessa foi contra o Bahia, né, que o Bahia perdeu o Bavi para o time misto do rival. Contratou o Marinho agora, mas o Marinho agora mexe muito mais com a nostalgia do que com o presente, né? Se fosse o Marinho que chegou no Fortaleza, empolgasse, mas o Marinho que vem do Fortaleza já não é uma empolgação. Mas é uma contratação interessante, não deixa de ser uma contratação que deveria ser feita, né? Então, Vitória foi bem. Aqui eu vou colocar o Bragantino essa outra faixa. O Bragantino, você pode esperar tudo ou nada do Bragantino. O Bragantino pode lutar por Libertadores ou cair. E o Bragantino ele tem um problema, né? Que é um time que ele é muito coadjuvante na Série A. Ele conta muito com uma antipatia de outros clubes, ainda mais pelo que aconteceu na última rodada do ano passado, onde perdeu para o Internacional, né? Não conseguiu vencer o time, não se esperava que conseguisse vencer. E essa antipatia atrapalha, mas também ajuda, né? Porque não tem uma pressão enorme, né? Ainda mais com essa troca, né? Com essa chegada da Red Bull à Bragança Paulista, né? Então meio que aquela questão, né? Se não fosse a gente, no caso a Red Bull, não teria Bragantino na Série A. Então essa pressão, essa coisa pesa muito, né? Para não ter a pressão para cima do time, né? Então é um fator aí que pode complicar também a equipe, né? Mas também pode facilitar. Aqui eu vou colocar... Eu vou surpreender aqui, vou colocar o Coritiba também na briga com o Z4. Mas o Coritiba à frente do Atlético. Por enquanto, pelo menos. O Coritiba não começou o ano jogando bem, mudou o treinador. A grande crítica do Coritiba, dos torcedores do Coritiba, ano passado, era a questão do ataque. Então, o Mozart não desenvolvia bem o ataque, o De La Torre, o Gustavo Coutinho, tinha o Everaldo, tinha o Cleison, o Yuri Castilho, todos esses foram embora. O time não tinha um poder ofensivo tão alto, não tinha poder ofensivo para um campeão de Série B. E para isso não reformulou todo o ataque, né? Chegou o Pedro Rocha, né? Acho que foi a principal contratação, tem o Breno Lopes, chegou hoje o Keno, né? Para a equipe. E assim, é uma contratação interessante também, né? Que sai um pouco do óbvio e pode ser um fator bem importante para trazer a torcida, a confiança da torcida para tentar uma coisa a mais, né? Porque para mim o Curitiba está à frente do Atlético nesse momento, nessa briga, né? Ainda acho que os dois brigam contra o Z4, não acho que não é nenhum demérito nisso. Mas eu vejo mais o Coritiba lutando, tendo uma Série A mais tranquila do que o Atlético nesse momento. Como eu falei lá atrás, o Atlético, quando caiu para a Série B, a expectativa quando voltasse para a Série A era que, quando voltasse, não brigaria mais por queda. Porque o abaixamento já foi surpreendente e o acesso foi na bacia das almas, né? Teve uma recuperação muito forte na reta final, conseguiu até lutar pelo acesso, pelo título, não conseguiu, e veio o acesso, mas teve esse asterisco, digamos, né? E agora o Coritiba para mim chega um pouco acima, porque investiu mais, e o fator que tinha bom do Coritiba era a defesa, e essa defesa era boa muito pelo Mozart, e o Mozart saiu, então você não tinha um ataque forte, então você procurou o Fernando Seabra para essa melhora. Mas você também deixou a defesa forte de lado para investir nisso. Então é um trabalho do zero de fato que o Fernando Seabra está fazendo, né? E o time não foi tão bem assim na primeira fase do Paranaense, né? Começou com um time alternativo, time de sub-20, que teve 1 ponto em 2 jogos. Então o time principal fez 7 pontos em 4 jogos. Então agora talvez o time entre em campo aí para acelere mais para tentar fazer uma boa campanha, mas o Coritiba para mim está à frente do Atlético. E agora chegamos ao ponto principal para mim
dessa tier list, que é o Remo. O Remo briga contra o Z4? Briga. Acho que isso é ponto pacífico. O que me... Assim, acho que outro ponto tem que ser levado em consideração, que isso eu concordo com todas as análises feitas por aí. A questão da logística que o Remo vai enfrentar também é um ponto muito relevante. Né? Se você fizer um voo fretado, um avião comercial de São Paulo, por exemplo, para Belém ou para Chapecó, a diferença é de 2 horas. Né? Então você vai levar 3 horas e meia, mais ou menos, para Belém e 1 hora e meia para Chapecó. Considerando que Chapecó também é no interior. Né? Também não. Chapecó é no interior de Santa Catarina, né? No ponto mais baixo, digamos, sem contar Porto Alegre, que é mais baixo do que Chapecó, mas é uma capital, né? Nesse caso. Então tem esse fator, sim, é um time que está vindo agora, né, da Série B, tem a questão da logística, são 32 anos fora da Série A, nunca enfrentou uma Série A de pontos corridos, nem mesmo a Série A, né, de primeira fase, todos contra todos, depois quartas de final e tal. Então é uma série completamente nova que a equipe vai enfrentar. Tem experiência na Série B, né? Teve aí algumas participações em campeonato de turno e retorno. É ruim falar isso porque a gente vai fazer uma comparação com o rival, né? Mas o Paysandu ficou 3 temporadas na Série A de pontos corridos, né? 2002 ainda era o formato misto. 3, 4 e 5 o Paysandu se manteve na Série A, né? Em 2005 caiu, né? Então foram 2 temporadas de permanência na Série A. Então o Remo tem essa questão da logística, mas o Remo pode muito bem, por exemplo, colocar um time reserva no Paraense, viajar com menos jogadores para as viagens, jogos fora de casa no Brasileirão, para ter um time para Paraense, então viajar com 18 jogadores para os jogos fora de casa. Então a logística pode ser contemplada. O que é o ponto principal para mim, para o Remo ver aí? O Remo, ele olha para esses times que estão na Série A e ele vê a possibilidade de ser melhor do que pelo menos 4 equipes. Eu acho que esse é o ponto principal. O Remo não é pior para mim, não é pior para mim do que a Chapecoense. Não é pior do que o Vitória. São 2 times aí. O Remo olha para Atlético Paranaense, Coritiba. Dependendo da situação, olha para o elenco do Mirassol, do Bragantino, olha para alguns confrontos contra os times do G12 que estão em má fase, ele pode vencer. É claro que a formação do elenco do Remo tem uns pontos, né? O time trouxe alguns jogadores questionáveis, né? Patrick de Paulo, Patrick, mas trouxe jogadores prontos para fazer uma boa Série A. João Lucas, Marlon, Aleph Manga, né? O Iago Pikachu. Os estrangeiros que estão chegando são boas apostas, né? O Remo teve também essa aposta no passado, né? Essa mistura de jogadores de famosos aqueles, né, que passaram pela Série A e estrangeiros, né? O Remo geralmente não apostava tanto em estrangeiros assim, nas formações de elenco, né? Ainda mais que ficou anos na Série B, né, na Série C, mas deu muito certo. E também não teve medo de reformular o elenco da Série C para a Série B. Mesma coisa aconteceu esse ano, e com um prazo mais curto, né? Porque é 1 mês e meio de diferença entre o acesso da Série B para a Série A e o início da Série A de 2026. E novamente fez isso, né? Apostou em jogadores de experiência em Série A e trouxe nomes de fora do país, né? O Leonel Pico, o Rafael Monte, né? Artilheiro do futebol equatoriano, um achado, digamos, da equipe. Pode ou não dar certo aqui, mas é um ato de criatividade, né? Ainda mais para você competir contra folhas salariais mais fortes. Mas esse é o ponto. O Remo olha para os adversários e vê a possibilidade de ser melhor do que pelo menos 4. Eu acho que é isso que tem que ser importante para a equipe. Então o Remo, para mim, olha para algumas equipes e elas conseguem se equiparar ou ser melhor do que pelo menos 4 equipes. Esse é o ponto principal do Remo, que tem que ser levado em consideração. Essa coisa de quem vai ser o novo Mirassol, né? Nem o Mirassol tinha essa pretensão, assim. E é um peso muito grande para você colocar em uma equipe.
Então, o novo Mirassol vai surgir, claro que assim, vai surgir do nada, né? Para mim, dos times que subiram, o novo Mirassol só poderia ser o Remo ou a Chapecoense. Eu acho que o Curitiba e o Atlético não se encaixam nesse perfil, mas de fato são duas equipes aí que poderiam se encaixar nisso. Mas o Remo é assim, se o Remo estiver entre os 4 rebaixados em dezembro, não vai ser nenhuma surpresa, mas também não vai ser surpresa para mim se estiver salvo, por esse fator. O Remo agora, em janeiro, olha para os times da Série A e vê pelo menos 4 equipes em patamar igual ou menor do que ela. Então esse é um fator que para mim mantém o Remo bem. Então, como eu falei, a questão logística é importante, a questão de entrosamento. O Juan Carlos Osório tem um estilo de jogo muito diferente, né? Então ele vai querer implantar isso, mas o Remo tem coisa aí para tentar se manter na Série A. Então eu acho que essa coisa de sacramentar que vai ser rebaixado, um grande erro. O Remo tem de onde tirar e tem adversários que podem ficar atrás. Eu acho que é isso que é o ponto. Como eu falei, o Remo tem que olhar para 4 ou 5 times que sejam piores ou iguais a ele para competir e ficar à frente. Esse é o campeonato do Remo, assim como é a Chapecoense, assim como é a do Vitória. Esses 3 times estão numa situação muito parecida. Mas eu falo muito mais do Remo porque eu acho que desnivelaram muito a situação. Como eu falei, o Remo é candidato ao rebaixamento, ponto. Mas isso tem que ser pontuado também, né? Não vai ser uma coisa extraordinária, assim, fora do comum se ficar. Se fosse para eu apostar, eu ainda apostaria que cai. Mas não vai ser uma surpresa. Por exemplo, acho que a queda do Chapecoense é muito mais factível do que a do Remo, no efeito de comparação. Não vejo o Vitória acima do Remo nesse momento, como muitos estão vendo, inclusive. Não enxergo isso, e ainda mais por essa questão. Acho que o trabalho do Jair Ventura tem prazo de validade, assim como ele mostrou muitas vezes. Me parece que ele tem muito mais um trabalho de chegada do que de início, infelizmente. Então talvez tenha esse fator aí para o Remo olhar e ter esse bom prognóstico, né? Então é um fator para a gente acompanhar. E é isso aí que montamos. Então essa é a nossa tier list. Muitos times na parte de baixo, porque de fato a qualidade não está tão alta. Daqui talvez não me surpreenderia se o Botafogo caísse mais uma aqui, porque assim, a confiança que alguns estão sendo no Botafogo ainda é uma coisa extraordinária.